Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. O homem que se aproximou dos grandes. A política do Pater Noster. As pessoas que refletem sobre os tempos tormentosos em que viveu Dom Bosco fazem a si mesmas esta pergunta: como é que Dom Bosco conseguiu atravessar esses anos tão difíceis, que vão desde o grito de independência lançado pela Itália em 1848 até a entrada das tropas piemontesas em Roma pela brecha da Porta Pia? Sua obra precisava do apoio dos poderosos. O desenvolvimento prodigioso de suas casas atraía a atenção dos homens políticos. Suas relações com o Vaticano aguçavam a curiosidade inquieta do poder rival. Como é que ele se arranjou? Que atitude tomou diante do monarca e dos ministros? A quem não podia desconhecer? A atitude de independência, disse-o ele próprio um dia: em política não sou de ninguém. Estava acima dos partidos. Não se ocupava disso. Minha política é a do Pai Nosso, repetia muitas vezes. Quer dizer que ele se ocupava tão somente em instaurar o reino de Cristo nas almas dos filhos do povo. Tudo o mais não lhe roubava nem um pensamento do espírito, nem um minuto de tempo. No seu alto espírito católico, tinha compreendido instintivamente que o sacerdote não deve imiscuir-se nas lutas das ideias políticas, pois que ele deve ser de todos. Inscrever-se no partido, receber a carteira de inscrição, é a mesma coisa que transformar fatalmente os membros do partido oposto em inimigos. Ora, Dom Bosco, e quantas vezes o disse, para cumprir sua missão precisava de todos, do liberal impenitente como do meio intransigente conservador. No adotar essa atitude, o seu zelo apostólico pesava. Como, aliás, ouviu a confissão muitas vezes no último instante da vida desses políticos. Não se chama à cabeceira no momento da morte o sacerdote político, o que se ocupa dos negócios deste mundo, mas sim o que sempre foi visto trabalhar exclusivamente para o reino de Deus. Sabemos que houve quem recriminasse essas amizades contraídas por Dom Bosco no mundo liberal, essas relações com inimigos da Igreja. A acusação foi discutida até no processo de beatificação. De fato, Dom Bosco, na segunda metade do século XIX, foi talvez o único padre da Itália que sempre esteve em relações com os fundadores da Itália Nova. Logo depois dos acontecimentos que iniciaram a formação da unidade italiana, reunindo sob a cruz de Saboia todos os estados da península, o clero tomou decididamente posição de adversário e rompeu as relações com o poder. Foram muitos raros os que continuaram ainda a circular entre o mundo dos novos senhores. E entre esses poucos estava Dom Bosco. Ele tinha as melhores razões para o fazer. Tinha que contar com esses homens para viver, queria servir-se deles para o bem que ia realizando e se preocupava com a alma deles, espreitando o primeiro momento oportuno para aí poder depor a semente do remorso. É dele uma afirmação ousada, que justifica numa imagem pitoresca a sua atitude para com os piores adversários do nome católico. Se entre mim e uma alma se interpusesse o demônio em pessoa, esperando que eu tirasse o chapéu para me deixar passar a fim de salvar uma alma, eu não hesitaria nem um instante em fazê-lo. Doutra feita, em Florença, Ricasoli, presidente do conselho, convidou-o a prestar seu auxílio como intermediário não oficial para a nomeação dos bispos de mais de 100 dioceses italianas. Dom Bosco aceitou, mas fez questão de declarar que estavam recorrendo a um sacerdote e não ao filho do Piemonte, ou ao amigo dos ministros ou ao diplomata. Portanto, aceitava o encargo de tratar desses assuntos, mas como sacerdote.
padre no altar, padre no confessionário, padre no meio de meus meninos, padre em Florença, padre na cabana do pobre, como no palácio do rei ou dos ministros. Quero ser sempre padre. E justamente porque ele fazia questão de ser somente isso, é que se viu tanta gente recorrer a ele para lhe confiar as mais delicadas incumbências, das quais ele se desempenhou com a mais perfeita exatidão. Tornou-se uma verdadeira força política, precisamente porque nunca se miscuiu em política. Primeiras relações de Dom Bosco com a corte. Profecias de morte. Datam de 1854 as primeiras relações de Dom Bosco com a corte de Turim. Foi quando se deu a proposta e a votação da Lei Ratazzi, apoiada vigorosamente por Cavour, ministro da Fazenda, lei na qual se suprimiam implicitamente todos os bens dos religiosos. Certo dia de dezembro, ao entrar Dom Bosco no refeitório pelo meio-dia, vinha trazendo um punhado de cartas na mão e exclamou na presença de alguns de seus auxiliares: "Hoje escrevi a 3 pessoas importantes: ao Carrasco, ao Papa e ao Rei." Ao ouvir reunidos tão curiosamente esses 3 nomes, os clérigos deram uma boa risada. Ninguém se admirava de que Dom Bosco escrevesse ao Carrasco e ao Papa, pois todo mundo sabia suas relações com o pessoal das prisões de Turim, e sabia mais ainda que ele se mantinha em constante relação com o Vaticano, mas estavam todos curiosos por saber qual era o assunto da carta ao rei. "O que o senhor escreveu ao rei?" perguntou finalmente um clérigo mais desenvolto. "Contei-lhe um sonho que tive esta noite. Pareceu-me estar sob as arcadas do oratório, bem perto da torneira, quando de repente um lacaio da corte, vestido de libré vermelha, como nas horas de serviço, apresentou-se na minha frente e gritou: 'Grandes notícias!' 'Que notícia?' perguntei eu. 'Grande funeral na corte! Grande funeral na corte!' E se afastou. Por isso, esta manhã escrevi a Santa Majestade para lhe narrar o sonho. 5 dias depois, o sonho se repetiu, e desta vez o lacaio de libré vermelha gritou: 'Grandes funerais na corte!' Portanto, a desgraça tornava-se maior. Pela segunda vez, o santo comunicou ao rei o fúnebre aviso. Segundo seu modo de ver, era uma advertência de Deus ao monarca, mas infelizmente sem resultado. A lei da supressão dos conventos foi apresentada no dia 28 de novembro de 1854 e aprovada na segunda votação, no dia 28 de maio de 1855. Neste meio tempo tinha morrido quase de improviso, no dia 12 de janeiro, a rainha-mãe. No dia 20 do mesmo mês, morreu a esposa do rei, Maria Adelaide de Áustria, e a 11 de fevereiro o irmão do rei, Fernando de Saboia, duque de Gênova. Para a nomeação dos bispos, trabalhos de Dom Bosco, veto de Berlim. Alguns anos depois, em 1865, a corte, o governo e os parlamentares se transferiram para Florença. Aliás, simples parada a caminho de Roma, onde iriam chegar em 1870. Em Florença, precisamente no mesmo ano de 1865, Dom Bosco recebeu a primeira incumbência diplomática no assunto da nomeação dos bispos. Havia na Itália, nessa ocasião, 118 sedes vacantes, e algumas delas porque o governo se opunha à tomada de posse dos bispos eleitos. Penalizado com essa situação prejudicial às almas, Dom Bosco fez tudo o que pôde para remediá-la. Em primeiro lugar, manifestou suas preocupações a Pio IX. Depois conseguiu saber por meio de amigos quais eram as intenções do governo. Referiam-lhe que havia boa vontade de realizar conversações. E estas se iniciaram de fato no dia 6 de maio de 1865, com uma carta de Pio IX a Vítor Emanuel. O pontífice pedia ao monarca que enxugasse um pouco das lágrimas da Igreja da Itália e não recusasse aceitar um acordo generoso. No dia 17 do mesmo mês, Dom Bosco foi chamado a Florença como intermediário não oficial, ao mesmo tempo que o governo enviava a Roma como encarregado de negócios o deputado Xavier Vezezzi,
homem muito conhecido pela sua dedicação ao Papa. O negócio seguiu um caminho muito rápido e, por meio de concessões recíprocas, chegou-se logo a uma conclusão honrosa. Para as dioceses do Piemonte, o rei apresentaria os seus candidatos, segundo a Concordata da Sardenha. Para as demais dioceses da Itália, o Papa nomearia diretamente, apresentando, porém, ao monarca a lista dos bispos, antes de preconizá-los. Os bispos que se achavam no exílio, fora uma ou outra exceção, poderiam voltar às suas dioceses. A côngrua dos bispos ficaria intacta. Por seu lado, o Papa consentia em linhas gerais que se reduzisse o número das dioceses italianas por meio de anexações de umas às outras, mas repelia as exigências do governo real a respeito do exequatur para as bulas pontifícias e do juramento de fidelidade dos bispos a toda a legislação sarda. Parecia indiscutível que com essas bases o acordo se realizasse. Infelizmente, cometeram-se indiscrições, e o assunto das conversações chegou ao conhecimento de certos políticos, que se distinguiam pela sua tenaz hostilidade contra a Igreja. Levantou-se uma campanha de ataques por meio da imprensa, de conferências e de comícios, e isso fez pressão no espírito mole dos ministros responsáveis. O governo, que já estava decidido a ceder na questão do exequatur e do juramento, arrependeu-se, e o único resultado dessas tentativas de paz foi a volta dos bispos exilados. A primeira cartada estava quase perdida. Um ano mais tarde, conseguiu-se um resultado melhor. A conselho do próprio Napoleão III, que procurava desviar a Itália de um anticlericalismo nocivo à causa da unidade, recomeçaram novas conversações oficiais entre Florença e Roma. O intermediário escolhido por Ricasoli, presidente do conselho, foi o comendador Tonello, homem hábil e de muitas boas intenções. Logo após o primeiro contato com o Vaticano, Tonello teve a impressão de que a Santa Sé estava disposta a deixar carta branca ao governo para a nomeação dos candidatos ao episcopado nos estados sardos e até na Lombardia e Veneza, territórios que acabavam de ser anexados à coroa, mas não cederia de modo algum quanto à nomeação dos bispos para as demais dioceses da Itália, especialmente para os estados pontifícios, nem quanto à apresentação das bulas pontificiais ao governo de Florença. A discussão estava paralisada sem poder ir nem para diante nem para trás, quando Dom Bosco seguiu para Roma em janeiro de 1867. Contaram-lhe tudo o que se estava passando e ele compreendeu imediatamente que, se continuasse a considerar a coisa só pelo aspecto político, jamais se concluiria coisa alguma. É preciso mudarmos de ponto de vista, sugeriu ele modestamente a Pio IX. Mas vai ser muito difícil, meu caro Dom Bosco. Em todo caso, pode-se experimentar. E foi fazer uma visita ao cardeal Antonelli, secretário de Estado de Sua Santidade, com um plano que bem revelava a sagacidade de espírito de quem o concebera. Partamos deste princípio. Precisamos chegar a uma solução, custe o que custar, porque o bem das almas e o interesse das dioceses estão acima de quaisquer outras considerações. Procuremos resolver a questão de modo que, com alguma concessão de parte a parte, não se ofenda nenhum amor próprio e se respeitem todos os princípios. A solução poderia ser esta, por exemplo. Os dois poderes organizam, cada qual por seu lado, uma lista de candidatos a sedes episcopais, sem distinção de estados. Haverá nomes escolhidos para as dioceses da Toscana, como para as do Piemonte, para os bispados da Romanha, como para os do Reino de Nápoles. Confrontam-se as duas listas, e os nomes que coincidirem nas duas já serão objetos de uma primeira eleição no consistório. Pio IX concordou com a hábil combinação, e foi essa a concessão da Santa Sé. O comendador Tonello, por sua vez, renunciou à exigência da apresentação das bulas pontifícias. Essa foi a concessão do governo. Nessa base reiniciaram-se as conversações, sendo Dom Bosco elemento de ligação entre os dois poderes. Chegou-se logo a pleno acordo. Seguindo instruções de seu governo, o comendador Tonello redigiu uma lista de 60 nomes. Pio IX,
com seu secretário de Estado, auxiliados pelas indicações de Dom Bosco, prepararam outra, colocando também a designação formal das dioceses. Houve de parte a parte alguma recusa, alguma mudança de candidatos de uma sede para outra, mas no fim se chegou a um acordo a respeito de 34 nomeações, as quais foram então preconizadas nos consistórios de 22 de fevereiro e de 27 de março. Infelizmente, no dia 4 de abril, caiu o Ministério Ricasoli e deu lugar ao Ministério Rattazzi, que tomou posse com um programa claramente anticlerical. Foi então necessário esperar mais 3 anos para poder recomeçar as negociações. Pelos fins de 1871, Dom Bosco, depois de ter falado com Pio IX, escreveu oficialmente ao primeiro-ministro Lanza, mostrando-lhe a contradição em que estava caindo seu governo com o seu modo de agir. Recusava-se a concordar com a nomeação dos bispos para mais de 60 dioceses vacantes e, ao mesmo tempo, votava a promulgação, no dia 13 de maio de 1871, da Lei das Garantias. O ministério, que ainda não se tinha transferido para Roma, aceitou a mediação de Dom Bosco para solucionar definitivamente assunto tão delicado. Dom Bosco, então, solicitou de Pio IX plenos poderes para agir e o conseguiu. O Papa chegou a lhe dizer: prepare a lista completa dos futuros bispos e traga-me, que eu a aprovarei tal e qual. No mês de agosto, a lista estava pronta. Para se rodear de maiores garantias, Dom Bosco andava colhendo informações em vários lugares. Um dia chegara a reunir em Nisa Monferrato 18 entre vigários gerais e vigários capitulares, para pedir a eles preciosos esclarecimentos para o assunto. No consistório de 27 de outubro de 1871, o Papa recomendou 40 dos candidatos propostos por Dom Bosco. O governo negava-lhes ainda a côngrua, mas permitiu que tomassem posse de suas dioceses. E isso era o mais importante. Por conseguinte, a intervenção de Dom Bosco obtivera quase completo resultado. Mas o que ele desejava era a vitória total, era conseguir que o governo restituísse pura e simplesmente a côngrua dos bispos. Na primavera de 1873, Dom Bosco foi de novo a Roma para o mesmo assunto, e já estava tudo quase concluído, quando se deu a queda do ministério Lanza. O santo não desanimou. Em dezembro do mesmo ano, partiu de novo para a Cidade Eterna, resolvido desta vez a não voltar sem ter chegado a uma solução definitiva. Minguete, presidente do conselho, mostrava-se disposto a entrar em acordo e Pio IX continuava a apoiar os esforços do humilde sacerdote. Mas, infelizmente, essas suas idas frequentes a Roma chamaram a atenção das lojas maçônicas e iniciaram, por meio de jornais pagos por elas, uma forte campanha a fim de intimidar o santo. Um dia lia-se na Gazeta del Popolo de Turim: acha-se nestes dias, em Roma, o célebre Dom Bosco de Turim. É um homem que tem entrada franca no Vaticano e é muito bem visto pelo Papa. Além disso, tem também muita entrada nos gabinetes de nossos homens políticos. Não se sabe ao certo o que ele anda tramando, mas certamente são negócios muito importantes. E no outro dia, o Secolo de Milão escreveu por sua vez: o episcopado piemontês resolveu mandar a Roma com a missão de lançar as bases de um acordo entre a Igreja e o Estado, um eclesiástico de nome Dom Bosco, muito conhecido por sua largueza de vistas, por sua integridade de costumes e pelo zelo que dedica a tudo que é da Igreja. É uma escolha muito acertada, porque esse homem reúne em si as vantagens de não despertar nenhuma suspeita no Vaticano e de ser recebido com bastante agrado pelos funcionários que estão junto do governo. Quais vão ser as bases do acordo? É coisa que ninguém sabe. Não transparece nada. O certo é que esse padre age e fala com um ardor extraordinário. Artigos tão inocentes na aparência tiveram logo um resultado pernicioso. Tornaram de domínio público negociações que, para poderem ser levadas a bom termo, deveriam ficar em segredo. Bastava tão pouco para sobressaltar. Berlim. Todo mundo sabe que Bismarck sempre pensou,
Como diríamos, repetindo uma expressão famosa, que o anticlericalismo devia ser para a Alemanha artigo de exportação. Todos conhecem a palavra de ordem que ele deu a seu representante diplomático na França, nos tempos do Gambetta. O estadista alemão compreendia perfeitamente que enfraquecer o sentimento católico nas nações latinas era o mesmo que abalar-lhes todo o sólido arcabouço tradicional, com grande vantagem de Lutero e dos países que adotavam o livre exame. Portanto, não nos causará surpresa sabermos que as negociações tão bem encaminhadas entre o Vaticano e o Quirinal um belo dia pararam de repente, por uma ordem partida de Wilhelm Strasser. O ministro Vigliani confessou uma noite, confidencialmente, a Dom Bosco: "Não podemos fazer mais nada. Bismarck se opõe, e nós temos que respeitá-lo, porque nossa sorte política está por demais ligada à Prússia." Essa ordem de Berlim pôs termo à missão oficiosa de Dom Bosco antes de ele ter conseguido o efeito esperado. Porém, nem tudo tinha sido inútil. O governo, para que mais facilmente se lhe perdoasse a retirada pouco honrosa, continuou a facilitar novas nomeações de bispos. Concedeu o régio placé a um grande número de párocos que ainda o aguardavam e discutiu e aprovou um modus vivendi que permitia aos bispos nomeados pela Santa Sé entrarem na posse de suas côngruas. Portanto, houve ao menos uma vitória parcial. No conclave para a eleição de Leão XIII. Velhos conhecidos. Noutra circunstância, em 1878, logo após a morte de Pio IX, a vitória foi completa. Durante a vacância da Santa Sé, a diplomacia vaticana, justamente preocupada com o rumo dos acontecimentos, lembrou-se em boa hora que o santo tinha sido 7 anos antes o agente oficioso para a realização de seus planos. Por isso pediu a ele que sondasse o ministério para saber se o conclave, que ia ser o primeiro a se reunir depois da entrada de Vítor Manuel em Roma, ia poder realizar-se livremente. Dom Bosco dirigiu-se antes de tudo ao ministro competente, que era Mantini, ministro da Justiça. Foi recebido da maneira mais lastimável. Foi ter então com Crispi, ministro do Interior. A princípio se mostrou evasivo, mas quando viu que o enviado do Vaticano pedia resolutamente em nome do Sacro Colégio uma resposta imediata e precisa, declarava que se o conclave não se pudesse realizar em Roma, se reuniria em Veneza ou em Viena, ou mesmo em Avignon. Ficou pensativo uns instantes e depois estendeu a mão a Dom Bosco e disse: "Diga ao Sacro Colégio que o governo respeitará e fará respeitar a liberdade do conclave, e não haverá nada que possa perturbar a ordem pública." E tornando-se de repente muito afável, disse num tom de simplicidade quase familiar: "Não pense, Dom Bosco, que me esqueci de Turim em 1852, quando eu morava naquele quarto pobrezinho da rua degli Orfanali, perto da Consolata. Lembro-me ainda que algumas vezes ia ao oratório para confessar-me com Vossa Reverendíssima." "Pois eu não me lembro mais", declarou o santo com um amável sorriso. "Porém, quando quiser, estou sempre à sua disposição." E falaram de diversos assuntos como velhos amigos. O estadista italiano conservava no coração grata lembrança daqueles anos da juventude passados na velha capital do Piemonte. Revia-se jovem deputado por Palermo, eleito pela Revolução de 1834, depois exilado quando os Bourbons voltaram à Sicília e obrigado a procurar refúgio em Turim, no foco do Risorgimento italiano. Duros anos de miséria. Tinha procurado viver da pena, como jornalista e como secretário comunal, mas tudo lhe saíra às avessas. Recorrera então a Dom Bosco, pedindo primeiro hospitalidade em seu oratório e depois aceitando mesmo seu auxílio caridoso. Até um par de sapatos o santo fornecera um dia ao pobre exilado da Sicília. Como as coisas mudam! Crispi era agora o ministro do Interior, e o seu benfeitor de ontem estava ali, aguardando uma sua decisão. Uma profecia que se realiza.
Francisco II, Rei destronado. Dom Bosco não se surpreendia mais com esses altos e baixos da fortuna. 10 anos antes, ele tinha estado em Roma, no Palácio Farnese, ao lado de Francisco II de Bourbon, rei de Nápoles, exilado pela Revolução. Era a manhã de 7 de março, e os ex-soberanos tinham pedido a Dom Bosco que celebrasse missa para eles em sua capela privada. Ao findar a missa, o santo dirigiu a palavra ao auditório distintíssimo, falando da salvação da alma. É preciso pensar na salvação da alma. Foi o que disse em resumo. Os bens deste mundo podemos perdê-los hoje e readquiri-los amanhã, mas se perdermos a alma, estará perdida para sempre. Durante a ligeira refeição que se serviu após a missa, Francisco II perguntou a Dom Bosco a queima-roupa se iria recuperar o trono. O santo, que não esperava tal pergunta, hesitou um pouco em responder. Finalmente sorriu e disse estas palavras: Majestade, pensemos em conquistar o reino de Deus. Nisso está tudo. Mas o reino da terra? Insistiu o príncipe. Se soubesse como os meus súditos estão suplicando a minha volta. No entanto, Deus dispôs de outro modo. Vossa Majestade pode repetir o que dizia Jeremias no seu tempo. Patres nostri peccaverunt, it nos inquitatim erum portavimus. Nossos pais pecaram, e nós expiamos as suas iniquidades. Quem é que pode esquecer as operações que a Igreja de Nápoles suportou de seus antepassados? Essas culpas passam dos pais para os filhos, e muitas vezes paga o justo pelo pecador. Mas a rainha e eu temos feito tanto bem, e íamos fazer mais ainda, quando chegou a Revolução e... O maior bem que Vossa Majestade poderá fazer é suportar com paciência o peso da expiação. Portanto, a conclusão é que Vossa Majestade não verá mais Nápoles. O rei baixou os olhos e balbuciou. Eu sonhava com um futuro bem diferente, mas aceito este em reparação do mal que minha família fez à igreja. A rainha, que não concordava com esse parecer, nem com essa resignação, e dizia: Desde que nós saímos de Nápoles, tudo lá vai de mal a pior. Os nossos partidários alimentam cada dia mais em seus corações a esperança de nossa volta. A despeito de todas as aparências, estão chegando dias melhores. E a conversa terminou nesse tom de otimismo meio forçado. Levantaram-se. O rei pediu a Dom Bosco que lhe desse a bênção e fez questão de acompanhá-lo. A rainha foi até a soleira somente e ficou meio desconcertada com o prognóstico. Mas sabemos que ele se realizou ao pé da letra. Quando as tropas piemontesas entraram em Roma, os dois soberanos se refugiaram em Paris. Aí morreu Francisco II em 1894. A rainha sobreviveu a ele quase 30 anos. Morreu em Munique, capital de seu país natal, no dia 19 de janeiro de 1923, sem nunca mais ter visto Nápoles, precisamente como lhe tinha predito Dom Bosco. Dom Bosco e Cavour. Nosso santo teve ocasião não só de se pôr em contato com algumas vítimas do Risorgimento italiano, mas também com aquele que foi o verdadeiro animador desse movimento, o Conde Camilo de Cavour. Pode parecer esquisito, mas a verdade é que esses dois homens tinham aspectos que se pareciam muito. O ardor para o trabalho, a obstinação calma, o bom humor, a repugnância contra todas as atitudes estudadas, o senso prático fora do comum. Eram ambos, o estadista e o santo, representante dessa generosa estirpe piemontesa de que provinham. Ouçamos a ambos como expõe o próprio modo de agir diante de um obstáculo que lhes embaraça o caminho. Não se poderia desejar uma identidade de pensamento mais perfeita. Quando encontro uma dificuldade, dizia Dom Bosco, faço como faz quem encontra um bloco de pedra a lhe impedir o caminho. Primeiro tento arredá-lo. Se não consigo, pulo por cima ou dou uma volta ao lado. Assim também, quando estou fazendo alguma coisa e parece um obstáculo,
Suspendo o trabalho e pego em outro sem, porém, perder de vista o primeiro. Enquanto isso, o fruto amadurece na árvore, mudam-se os homens e as dificuldades desaparecem. Cavour dizia, por sua vez, falando a um amigo íntimo em 1860: para atingir o meu objetivo, observo bem a linha reta que devo seguir. Se no caminho encontro um impedimento insuperável, não vou bater a cabeça contra ele pelo gostinho de rachá-la, mas também não volto atrás. Olho para a direita e para a esquerda. E uma vez que não é possível continuar em linha reta, faço uma curva. Contorno o obstáculo, já que não posso atacá-lo pela frente. As relações entre esses dois homens remontavam a 1848, tempo em que os dois irmãos, Gustavo e Camilo Cavour, esforçavam-se na piedade, como se conta, e iam edificar com sua atitude o primeiro oratório de Dom Bosco. Isso não tinha durado muito tempo, pelo menos no que se refere a Camilo. Todavia, embora imbuído de outras ideias, Camilo Cavour sempre se conservara amigo do santo. A esse respeito, temos o testemunho do próprio Dom Bosco. O conde Camilo, escreveu ele, contava-me entre os seus amigos. Diversas vezes me aconselhou a tratar de conseguir a personalidade jurídica para o oratório. Um dia chegou a me oferecer 1 milhão de liras para ampliar os benefícios de nossa obra, e vendo que eu me mantia em silêncio, insistiu. Mas então, Dom Bosco, que é que decide? Decido não aceitar. Por quê? Não são imensas suas necessidades? Sem dúvida, senhor ministro. Mas se hoje eu aceitar o seu 1 milhão, amanhã Vossa Excelência me fará restituir a doação de um jeito ou de outro. E sendo assim, prefiro evitar complicações. Transcrição moderna, moderníssima, da fábula do lobo e do cão. É muito bom ter casa e comida e alguma coisa a mais, porém a independência é muito melhor ainda. Essa benevolência tão acentuada do homem de Estado para com Dom Bosco raramente diminuiu de intensidade. É ainda o santo quem escreveu. O conde de Cavour me repetiu muitas vezes que quando tivesse que lhe pedir algum favor, havia sempre um lugar para mim na sua mesa. No meu gabinete do ministério, dizia ele, a gente não pode conversar direito. Na mesa é outra coisa. Pode-se falar à vontade. Porém, uma vez, em 1860, posto entre suas amizades liberais e a simpatia para com Dom Bosco, Cavour sacrificou o santo e permitiu que Farini, ministro do interior, mandasse fazer uma visita domiciliar ao oratório, que estava sendo acusado pela polícia como foco de movimento reacionário. Mas assim mesmo Cavour não se deixou iludir. Disse-o bem claro a Farini. Suas pesquisas vão ser inúteis. Dom Bosco é muito mais esperto do que nós. Ou ele não se comprometeu com alguma coisa, ou então pôs os documentos em lugar bem seguro. Porém, Vossa Excelência faça como quiser. O epílogo do negócio se deu no ministério, e foi o próprio Cavour, o hábil Cavour, que livrou Farini dos apuros quando Dom Bosco lhe foi perguntar com que direito se violava o domicílio de um cidadão, o qual, como se acabava de provar pela averiguação, nada tinha que fosse digno de censura. Provas palpáveis contra Vossa Reverendíssima nós não temos. Mas o espírito que reina em sua casa não é compatível com a nossa política. Vossa Reverendíssima diz e faz coisa boa, mas está ao lado do Papa e, portanto, está contra nós. Senhor Conde, é verdade, respondeu o humilde sacerdote. Estou com o Papa e estarei até a morte com ele. Mas isso absolutamente não impede que eu seja um bom cidadão. De política não quero saber de nenhum modo. Há 20 anos que vivo em Turim. Tenho escrito, falado, trabalhado sem me esconder, pois que me citem uma linha, uma palavra, um ato que sua autoridade possa condenar. Vossa Reverendíssima acaba de declarar, interrompeu Farini, que suas ideias não são as nossas. Mas então eu sou obrigado a pensar como os senhores? Não,
Porém, Vossa Reverendíssima não é homem capaz de pensar sem agir. Está bem. Mas então repito a pergunta. Pode citar-me uma linha, uma palavra, um ato que se afaste do respeito devido à autoridade? Parece-me que com o simples fato de acolher centenas de meninos e conservá-los no caminho do dever, já tenho cooperado honestamente para a ordem pública. Essa é a minha única política. Os ministros não sabiam que responder a esta defesa tão sóbria quanto eloquente. Todavia, na soleira da porta, Farini achou bom sugerir um conselho. Prudência. Prudência, reverendo. Vivemos em tempos difíceis. Uma mosca, em nossos dias, pode tomar as proporções de um elefante. Muito obrigado, Excelência, respondeu Dom Bosco. Então ficamos entendidos assim. Quando tiver que me dar um conselho, pode dar-mo como amigo e lhe ficarei muito grato. Depois do último aperto de mão, Cavour concluiu. Então estamos entendidos. Amigos como antes, caro Dom Bosco, e reze por nós. Pois não, rezarei por Vossa Excelência, senhor ministro, para que Deus o ajude sempre em vida e na morte. Os dois homens não se iriam rever nunca mais. Um ano mais tarde, Cavour morreu depois de ter falado com um sacerdote. Sabemos que causou espanto, para não dizer escândalo. Um modo estranho como o cura de Santa Maria dos Anjos, paróquia a qual pertencia Cavour, exerceu seu ministro à cabeceira do moribundo. Mas o fato aí está. Cavour viu um padre antes de morrer. A oração de seu amigo não foi em vão. Dom Bosco e Urbano Ratazzi. Outro homem de estado que nunca deixou de manifestar ardente simpatia para com Dom Bosco foi Urbano Ratazzi, que já encontramos por 2 vezes nesta história. Homem que foi várias vezes presidente do conselho e que assinou várias leis de inspiração abertamente anticlerical. Logo depois da segunda visita domiciliária ao oratório, Ratazzi se ofereceu para apresentar uma interpelação na Câmara, a fim de obter um voto de desprovação contra semelhante infâmia. Dom Bosco agradeceu-lhe vivamente a boa intenção, mas pediu-lhe que não o fizesse. Preferia tratar o assunto diretamente com os ministros e vimos como foi bem sucedido nisso. Ratazzi tinha tanta confiança em Dom Bosco que um dia lhe dirigiu a queima-roupa esta pergunta. Vossa Reverendíssima acha que eu, como ministro de Estado e autor de algumas leis que Vossa Reverendíssima não aprova, incorre realmente nas censuras da Igreja? Dom Bosco pediu alguns dias para refletir e no primeiro encontro respondeu-lhe: meu desejo seria poder tranquilizar sua consciência, senhor ministro, mas não encontrei um só teólogo que me autorize a fazê-lo. Caro Dom Bosco, respondeu Ratazzi, sua franqueza me agrada. Vossa Reverendíssima é o primeiro que fala desse modo. Em troca disso, permita que eu lhe ofereça os meus préstimos. Quando precisar de mim para os seus meninos, não tenha receio de pedir. Dom Bosco em Lanzo, com 3 ministros do Reino da Itália. Deliciosa foi também a conversa que se deu entre Dom Bosco e os ministros De Pretis, Nicotera e Zanardelli, no dia 6 de agosto de 1876, na inauguração da estrada de ferro Turim-Lanzo, festa a que presidiram esses 3 ministros. Depois do vermute de honra oferecido no salão de visita do Colégio Salesiano de Lanzo, os ilustres visitantes mostraram o desejo de dar uma volta pelo jardim do colégio, situado numa aprazível altura de onde se descortina a admirável paisagem alpestre. Dom Bosco os acompanhou. A certo ponto pararam e se assentaram nos bancos de pedra. Então, um dos 3 ministros, Nicotera, começou a lançar umas perguntas ardilosas a Dom Bosco. Estão dizendo, Dom Bosco, que Vossa Reverendíssima está em relações muito íntimas com o Papa. Ah, muito exagero, Excelência. O que é verdade é que todas as vezes que vou a Roma, o Papa me recebe com muita bondade. Mas não é só ele que me trata assim. Conheço vários ministros que me recebem também com toda a deferência. Uma vez ajudei a regularizar um assunto entre o Vaticano e a direção dos cultos.
Por toda parte me cercaram de todas as atenções. Nem no Vaticano, nem nos ministérios me obrigavam a aguardar na sala de espera. Uma pergunta, Dom Bosco, interrompeu o senador Ricciotti. O seu instituto não produz padres demais e professores demais? O número de padres que o oratório deu até agora é muito pequeno ainda em comparação com as necessidades. No entanto, de lá saem também numerosos operários, empregados, soldados, funcionários, advogados. E naturalmente Vossa Excelência não há de querer proibir que um padre se interesse no recrutamento de convocação para o clero. Cada um faz o mesmo para a sua classe. Que diria de um oficial que não promovesse a vocação de voluntários? Acha que formamos muitos professores? Mas Vossa Excelência mesmo é quem nos induz a isso com as suas leis. Exigem tantos diplomas acadêmicos e para lecionar e dirigir colégios. Pois nós vamos em busca desses diplomas. De quem será a culpa? Dom Bosco! Exclamou de repente o deputado Hércole. Vossa Reverendíssima, que segundo consta, lê no fundo dos corações. Diga-nos aqui a nós, quem é o maior pecador? Nicotera ou Zanardelli? Deixe em paz a minha Zanardelli, respondeu Nicotera. Pergunte antes a Dom Bosco se não é você o maior pecador de todos nós. Mas eu não tenho nenhuma intenção de me converter, respondeu o deputado. Pois então você é o pecador maior, porque conhece o mal e assim mesmo o pratica. A Bíblia diz, Desiderium peccatorum peribit, o desejo dos maus perecerá. Vossa Reverência não pensa assim também, Dom Bosco? Oh, respondeu o homem de Deus, não é fácil resolver essa questão. Para dar um juízo sobre as almas de Vossas Excelências, seria preciso que viessem passar aqui não só uma breve hora de palestra, mas uma semana de retiro, para meditarem sobre a vaidade das coisas deste mundo e sobre a eternidade. E depois de fazerem uma boa confissão geral, então eu poderia pronunciar-me a respeito de suas almas. E Vossa Reverendíssima, Dom Bosco, acredita que poderemos salvar nossa alma? Exclamaram 2 ou 3 daqueles parlamentares. Espero que sim. A misericórdia de Deus é tão grande. Mas Vossa Reverendíssima compreende? Nós não temos vontade de converter-nos logo. Vossa Excelência quer dizer que queriam converter-se, mas ao mesmo tempo continuar a... Isto é, queriam mudar de vida, mas lhes falta a coragem, não é isso? Precisamente. Nesse caso, não resta senão dizer a palavra sagrada Escritura, que já foi citada no início. Desiderium peccadorum peribit. A conversa se prolongou por algum tempo e passou para outros argumentos, no meio dos quais Dom Bosco, ora com um gracejo, ora com uma observação, ou uma dúvida suscitada no momento oportuno, soube introduzir habilmente alguns princípios cristãos que aqueles ouvidos liberais já não estavam mais acostumados a ouvir. Ao cair da noite se separaram como ótimos amigos. O bom humor, a franqueza, a expansão tinha alimentado tão bem a longa conversa que na saída do colégio, Nicotera expressou o sentimento comum dizendo a Dom Bosco: Que dia admirável passamos hoje, um dos mais belos de minha vida. Para ter outro assim, ajuntou Zanardelli, seria preciso voltar de novo aqui ao colégio de Lanzo. Pobres ministros, comentou Dom Bosco à noite num grupo de salesianos. Nunca tinham ouvido um sermão como o de hoje. Eu não lhes escondi a verdade, mas disse-a com o coração na mão, e de modo que eles não podem ter ficado ofendidos. Essa conversa serviu de retiro espiritual para eles. É assim que a gente dá a César o que é de César e respeita a autoridade constituída. Além disso, esse modo de agir traz-lhes mais esta vantagem. Viram o padre e se puseram em contato com ele, não como lhe o descreviam os outros, mas como ele é na realidade. Homem de coração que pensa somente na salvação de suas almas. Quem sabe se essa lembrança não os levará a chamarem um padre na hora da morte? Infelizmente, esses homens não encontram nunca quem lhes diga uma palavra cordial. A tática de Dom Bosco: aproximar-se dos grandes para lhes fazer o bem.
Era precisamente esse o pensamento que animava todas as relações do santo com os grandes deste mundo. Procurar entreabrir-lhes a alma, para, no momento oportuno, aí depositar a semente que no dia de amanhã, ao sol da graça, germinasse em caridade, em emenda de vida, em remorso. Jamais adulou os que estavam no poder, e não faltaram momentos em que sua atitude perante os governantes foi cheia de coragem e de beleza. Porém, ao mesmo tempo, procurou sempre manter contato com o poder constituído, primeiramente porque esse poder vem de Deus, depois porque precisava desse apoio para viver e para estender sua obra de salvação social. Mas principalmente porque seu coração de sacerdote sonhava em conduzi-los docentemente, pouco a pouco, com as armas da luz e da bondade, à concepção cristã. Quantos outros fatos poderíamos reunir aqui para confirmar essa dupla observação? Por exemplo, a promessa que conseguiu arrancar ao ministro Lanza de não causar nenhum transtorno às casas generalícias das ordens religiosas estabelecidas na Cidade Eterna. A intervenção do ministro do Interior provocada por ele, em favor do repouso dominical, ultrajosamente violada na Nova Roma. As cartas confidenciais trocadas entre Pio IX e Vítor Emanuel, das quais foi ele o principal mensageiro. Nessas circunstâncias, como em muitas outras, Dom Bosco não fez nem mais nem menos que seguir o conselho que o próprio Pio IX dera ao beato Ludovico de Casória. Esse homem de Deus, em 1860, tinha dito ao Papa: Santo Padre, a revolução está bem às portas. Que devo fazer? Fechar-me na minha cela e rezar ou descer à praça e agir? Essa gente gostaria de servir-se de nós para fazer o mal. Não poderíamos tentar servir-nos deles para fazer um pouco de bem? Volta a Nápoles, filho de São Francisco, respondeu o santo Pio IX, e sai de tua cela. Desce à praça como dizes, e serve-te de teus próprios inimigos para cumprir a obra de Deus. Faze isto e terás conquistado grande mérito no céu. Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rorate celi de super, et nubes pluant